Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Números decimais. Os números decimais são números expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Por exemplo, 1,54, 4,6, 8,9 e por aí vai, né? Etc. Os números decimais possuem uma parte inteira e uma parte decimal. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451 possui três casas decimais, ou seja, três algarismos após a vírgula. Tá? Então, 12 aqui é a nossa parte inteira, 451 é a nossa parte decimal, ok? Então, nós temos aqui três casas decimais depois da vírgula, tá? 451. Esse 4 aqui representa 4 décimos, tá? 5 centésimos e 1 milésimo. Show? Frações decimais. Observe a representação de frações decimais. Os denominadores são potências de 10, através de números decimais. Quer dizer, observe a representação de frações decimais através de números decimais. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, fração decimal, número decimal. 1 décimo, tá? Se eu pegar 1 e dividir por 10, eu tenho como resultado 0,1. Então, 1 décimo é o mesmo que 0,1. Aqui a representação em forma de fração, aqui a representação em forma de número decimal, tá? 1 centésimo, isso é igual a 0,01, tá? Nós fazemos assim, se eu tenho dois zeros, duas casas depois da vírgula, tá vendo? Se eu tenho três zeros, três casas depois da vírgula. Se eu tenho quatro zeros, quatro casas depois da vírgula, ok? Então, assim, 1 centésimo, 0,01. Se eu pegar 1 e dividir por 100, eu tenho como resultado 0,01. Ou seja, representação em forma de fração, representação decimal, tá? 1 sobre 1000, 1 milésimo, 0,001. 1 sobre 10.000, tá? 0,0001, ok? Aqui, ó, fração decimal, 117 dividido por 10, né? Então, dividir por 10 é andar com a vírgula uma casa para a esquerda, tá vendo? 11,7. Dividir por 100, eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda, 1,17. Dividir por 1000, eu vou andar com a vírgula três casas para a esquerda, tá? 0,117. E dividir por 10.000, né? 117 dividido por 10.000, eu vou andar com a vírgula quatro casas para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, tá? E aí eu coloco a vírgula. Show? Então, assim, essa é a representação em forma de fração e essa é a representação decimal. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos representando o número decimal em forma de fração e nós estamos representando na sua forma, né, decimal. Show? Leitura dos números decimais. No sistema de numeração decimal, cada algarismo, né, da parte inteira ou decimal ocupa uma posição ou ordem com as seguintes denominações. A parte inteira, centena, dezena, unidade, quer dizer, unidade, dezena, centena, unidade milhar, né? A parte é decimal, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, tá? Então, nós temos aqui uma parte inteira. Olha só, no sistema de numeração decimal, cada algarismo da parte inteira ou decimal ocupa uma posição ou ordem, tá? Com as seguintes denominações. Então, aqui a parte inteira, né? Unidade, dezena, centena. A parte decimal, décimo, centésimo, milésimo. Show? Tá? Processo de leitura. Lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada das palavras décimos, né, quando houver uma casa decimal, centésimos, quando houver duas casas decimais, depois da vírgula, tá? Milésimos, quando houver três casas decimais, tá? Depois da vírgula eu tenho três casas decimais, eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais, três casas decimais, tá? Ah, décimos, milésimos, quando houver quatro casas decimais, né?
centésimos, milésimos, quando houver 5 casas decimais e assim por diante, né? Tá? O milionésimo, né? Décimo de milionésimo, por aí vai, ok? Exemplo, né? Número decimal, aqui os decimais, tá? E aqui a nossa leitura, tá? Como lemos esses números, né? Então, 1,2, 1 inteiro e 2 décimos, tá? 2,34, 2 inteiros e 34 centésimos, tá? 23,45, 20 em 3 inteiros e 45 centésimos, tá? Quando a parte inteira do número decimal é zero, lemos apenas a parte decimal, tá? 1 décimo, 79 centésimos, tá? Não temos parte inteira, minha parte inteira aqui é zero, tá vendo? 917 milésimo, tá? Décimo, né? Aqui centésimo, né? Décimo centésimo, décimo centésimo milésimo. Show? Exercício resolvido. Escreva por extenso os números decimais 0,7, né? Então, se eu não tenho parte inteira, 7 décimos, né? 0,317, né? Então, se eu não tenho a parte inteira, 317 milésimo, tá? Utilize algarismos para escrever os seguintes números decimais: 7 inteiros e 6 décimos. Então, 7,6, 7 inteiros e 6 décimos, tá? 36 décimos milésimos. 36 décimos milésimos, tá? Então, olha só, eu não tenho a parte inteira. Então, olha só como é que a gente vai fazer, ó. Décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo, tá? Então, 36 aqui, décimo, né? Milésimo. Show? Responda, né? Questão 3. 70 décimos correspondem a quantas unidades, né? Então, 7 unidades, né? Quer dizer, 70 aqui, né? 70 décimos, né? Eu posso escrever como 7 unidades, tá? Se eu pegar esse 70 e dividir por 10, eu encontro 7 unidades. Show? 5 unidades correspondem a quantos centésimos, né? Aqui é o contrário, né? 5 unidades corresponde a quantos centésimos? Aqui eu vou multiplicar por 100, tá? Aqui eu vou dividir por 10, aqui eu vou multiplicar por 100, tá? Então, 5 vezes 100, 500. 500 centésimos, ok? 5 unidades corresponde a quantos centésimos, tá? Aqui a gente multiplica por 100. Agora, 70 décimos corresponde a quantas unidades? Então, eu faço 70 dividido por 10, tá? 7 unidades, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Essa primeira parte aqui do nosso assunto, né? Números decimais, tá bom? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta pra gente aqui por que não gostou, tá? Nós vamos fazer mais alguns vídeos tratando desse assunto, tá? Números decimais. Vamos ver as operações, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, tá? E raiz quadrada de números decimais. Tá bom? É isso, ó. Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente e dá um like aí se gostou. Se não gostou, comenta aqui por que não gostou. Tá? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.